Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, turminha, estamos aqui para falar para vocês um pouco mais sobre a descoberta de ouro na colônia, tá? Fazendo aí a síntese do conteúdo do mês de maio, do conteúdo de história para vocês aí no 5º ano. Meus amados, a gente vai só sintetizar tudo, tá bom? Esse é o conteúdo do mês de maio, a síntese geral. E, como vocês viram, todos os acontecimentos que a gente estudou nesse período, tá, estão relacionados à descoberta do ouro na colônia, ou aqui no Brasil. Porque colônia, quando falamos colônia, estamos nos referindo ao Brasil, por quê? Porque Brasil, na época da descoberta do ouro, inicialmente, era colônia de Portugal, tá bom? Exatamente nessa época. Veja bem, com a descoberta do ouro e com a fundação da vila e também de cidades, ocorreu a ocupação do interior do território brasileiro. Ou seja, não foi mais só as regiões litorâneas, porque como você sabe, o Brasil, digamos assim, a colonização do Brasil foi justamente do litoral indo em direção ao interior, tá bom? E aí o que acontece? Digamos assim, esse desenvolvimento inicialmente nas áreas litorâneas passaram a não mais só limitar-se a essas regiões, mas também aprofundaram-se em direção ao interior. Por quê? Por causa da descoberta do ouro. Então, veja bem, nesse período aí em que o Brasil era colônia de Portugal, tudo que se encontrava aqui em termos de riquezas aqui no território era levado para Portugal. Automaticamente o maior interesse do rei de Portugal na época, tá, era justamente essas riquezas que eram extraídas daqui. E, como no litoral não foi encontrado ouro, o interesse era que as pessoas adentrassem o território, tá, e fizesse, digamos assim, uma busca, uma varredura em toda a região da colônia que pertencesse a Portugal, em busca de outras riquezas. E a maior interesse era pedras preciosas, tá bom? E aí houve o período da divisão das terras, tá, pelo rei de Portugal, que foi o período das capitanias hereditárias, que vocês lembram, né, que eram lotes de terra, na verdade 15 lotes de terra, em que foi dividido todo o território brasileiro, ou melhor, todo o território português aqui no Brasil, tá? E dado a lordes, a nobres portugueses, pessoas ricas e que tinham condições de cultivar a terra. E esses nobres, por sua vez, dividiram a sua parte, a sua capitania, com outras pessoas, tá? Que mais tarde, talvez em outros livros, vocês verão que eram, na verdade, os donatários, né, esses lordes, que eram os donos das capitanias hereditárias, eles dividiram com outras pessoas que na verdade eram os meeiros ou rendatários. Tá? E o que acontece? Houve uma confusão pela terra, tá? Por essa posse da terra, que perdura até os dias de hoje. Bom, mas o interesse real era justamente isso aqui, descoberta de ouro no território brasileiro que pertencesse a Portugal. E aí, quando de fato foi encontrado ouro, tá, incentivou a ida dos portugueses, que estavam, digamos assim, mais na região litorânea, tá, para o interior do Brasil, tá, em busca de ouro. Veja bem, o trabalho nas minas era feito principalmente pelos africanos escravizados. Suas jornadas de trabalho eram longas e havia inúmeras situações de risco. Eles passavam o dia todo dentro digamos assim, dentro da água, com os pés dentro da água, às vezes mergulhado até a cintura, tá? Com uma bateia na mão. Bateia é aquele instrumento que se coloca, parece um funil grande, tá? Se pega um pouco de cascalho e ouro junto dentro da água, tá? Dos açudes, tá? E fica chacoalhando, porque como o ouro é mais pesado do que a areia, então, e o cascalho também, então assim, o ouro fica no fundo da bateia e o cascalho e a areia vai saindo pelas laterais junto com a água, tá? Então assim, era um instrumento desenvolvido na época para se procurar ouro, tá bom? Veja bem, então esses escravos ficavam ali dentro da água e o feitor lá vigiando o serviço dele, não podia nem sair, e procurando ouro o dia todo. Se alimentavam mal, tá? E às vezes adoeciam, porque o corpo não aguentava tantas situações de risco como essa, como por exemplo, ficar dentro d'água, sujeito a ataque de animais selvagens, enfim, o trabalho era muito, muito sofrido. Durante o dia, o sol quente, à noite, baixas temperaturas. Então assim, esses escravos foram submetidos a situações desumanas. Ainda, para evitar contrabando, Portugal passou a controlar de forma mais rígida, tá bom, a extração do ouro
cobrando muitos impostos e gerando revoltas entre a população. Veja bem, os portugueses tinham muito interesse no ouro. E aí, como os escravos começaram a contrabandear o ouro ou desviar o ouro, o que eles encontravam, uma parte eles declaravam, mas outra parte eles escondiam, para mais tarde, tá, comprar sua própria liberdade ou sua alforria. Tá bom? Que era uma carta, um documento que lhe dava liberdade. Então, assim, mais tarde, esses escravos foram, digamos assim, eles foram descobertos e o rei de Portugal, para fiscalizar todo esse ouro que era produzido aqui, ele começou a criar impostos. E uma dessas formas foi justamente fundar uma base bem próxima aos portos, onde o ouro era fundido, tá bom, e transformado em barras, e recebia ali o carimbo real, tá? A marca do anel real, que constava a quantidade, primeiramente, que era fiscalizado, que a parte do rei já tinha sido tirada daquele ouro, e também constava o número de série daquela barra de ouro. Para quê? Para que onde ela passasse, você soubesse onde a barra foi, digamos assim, registrada, e tivesse toda a informação sobre ele e a quantidade de Portugal que havia sido tirado como imposto daquela barra. Tá? Então, assim, não havia como roubar ouro, porque havia esses impostos. É claro que sempre se dava um jeito de tirar alguma coisa. Veja bem, nessa época se desenvolveu aqui na colônia, tá, um estilo artístico muito desenvolvido no Brasil e que se tornou muito conhecido em outros lugares também. Foi o estilo barroco, tá bom? O barroco mineiro foi o resultado de um, digamos assim, de investimentos desses lordes portugueses, donatários, que tinham muito dinheiro e faziam investimentos, tá, nessa forma artística. Às vezes, na capela das igrejas, tá, era pintado, feitas pinturas por os maiores nomes desse estilo, como Mestre Aleijadinho, tá? Recebiam grandes investimentos para pintarem nas paredes das igrejas, nas capelas, às vezes no teto. Então, assim, foi uma forma de artes que se desenvolveu muito. Foi o estilo artístico que teve maior destaque aqui no Brasil, por assim dizer, principalmente na construção das igrejas e de obra de arte do período mineiro. Veja bem, outra forma que eles usavam esse estilo era em pedra-sabão, que era um tipo de escultura feita com um determinado tipo de material, tá? Que, no caso, eram obras de arte, principalmente de anjos e de santos relacionados à Igreja Católica, tá? Com expressões, às vezes, bem populares, bem características do Brasil, que era um povo assim miscigenado, tá? Os santos, os anjos que eles pintavam, ou que eles esculpiam, tá, desse material, digamos assim, tinha feições bem brasileiras. Então, assim, isso tornou-se um estilo muito desenvolvido e muito praticado e muito característico aqui do Brasil, tá, nessa época da mineração. Tudo isso relacionado à descoberta do ouro aqui no Brasil. Então, assim, essa descoberta impulsionou, tá, uma evolução crescente aqui por todo o território, tá? Levando a muitas dessas pequenas vilas, tá, a se tornar mais tarde em grandes cidades, como é o caso de Minas Gerais. Então, assim, meus amados, isso é a síntese do conteúdo, tudo que a gente viu durante todo o mês de maio no conteúdo, tá, da mineração no Brasil. E eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido direitinho. E qualquer dúvida, nos procurem no grupo, a gente vai estar lá tentando responder. Um abraço a vocês e até a próxima videoaula.